O advogado eleitoralista Jônio Pereira. O advogado Jônio Pereira vai trazer mais detalhes agora no programa Olho Vivo sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral confirmando a inelegibilidade do prefeito Alan Seixas na cidade de Cachoeira dos Índios e a possibilidade da convocação de novas eleições. Advogado Jônio Pereira, seja bem-vindo ao Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Saudações a todos que nos escutam nesse momento. Saudações também aos que compõem a TV Diário do Sertão. E é verdade, ontem o Tribunal Superior Eleitoral finalizou a sessão virtual que tinha como pauta o julgamento das eleições de 2020 no município de Cachoeira dos Índios, em que se aventava a possibilidade do prefeito, então, municipal, no último mandato, e reeleito nas urnas, registrar sua candidatura e, consequentemente, assumir o mandato, ou, restando por vencido nesse procedimento em que pedia o indeferimento do registro da candidatura, realizar novas eleições, sendo esta a decisão por maioria do Tribunal. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, em sessão virtual finalizada ontem às 23h59, de que o prefeito Alan Seixas do município de Cachoeira dos Índios não deveria registrar sua candidatura neste momento e, neste segmento, votou como ministro relator no processo o ministro Luiz Felipe Salomão, acompanhado pelos ministros Sérgio Banhos, Mauro Campbell e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que compõem também a Corte Eleitoral, o TSE, que são os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Contra o relator, levantando uma tese divergente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes, fez um voto diferenciado e que foi acompanhado pelo ministro Tarcísio Vieira. E aí resta uma peculiaridade. A Corte Eleitoral Brasileira, a Corte Maior Eleitoral Brasileira, o TSE, ela vinha até então decidindo que pessoas que se candidatavam na situação em que Alan Seixas estava candidato para as eleições de 2020, por terem assumido em substituição ou sucessão nos últimos 6 meses em período anterior, teriam direito a uma única reeleição, sendo este, então, o caso de Cachoeira dos Índios, e que, por Alexandre de Moraes, ali em uma sessão plenária que foi amplamente divulgada, fez-se a visualização de que existia aparentemente uma maioria vencida. E surgiu, então, desta controvérsia, um entendimento, digamos assim, ímpar, em que 5 ministros dos 7 que votaram realmente disseram há uma diferença entre substituição e sucessão, que era essa tese levantada pelo prefeito Alan Seixas. Assim, a possibilidade de um prefeito que apenas substituiu, ele não sucedeu, ou seja, aconteceu um fato efêmero no curso do mandato em que ele substituiu. Lá no caso, foi o afastamento do então prefeito Bodinho à época para a substituição por 8 dias do prefeito Alan Seixas. Então, havendo essa substituição, deve-se haver a possibilidade de reeleição. Foi isso que o TSE decidiu ontem no julgamento. Porém, modulando esses efeitos apenas para as eleições de 2022. É algo diferenciado em que eles acolhem a tese, mas eles não a acolhem para a eleição passada. Isso para manter um princípio jurídico denominado princípio da segurança jurídica, já que alguns procedimentos já haviam sido julgados neste entendimento anterior, de que não haveria a possibilidade do prefeito, então, em substituição, assumir um novo mandato por meio de reeleição, no caso, um 3º mandato.
E aí nós temos o entendimento que esse processo pode ainda não terminar neste momento. Porque quando da publicação do acórdão do TSE, Zé Neto, pode-se acontecer ainda pela defesa do prefeito Alain, que é formulada por uma grande advogada eleitoralista no Brasil, doutora Gabriela Hollenberg, pode então acontecer embargos para esclarecer melhor o julgado, ou mesmo um recurso extraordinário diretamente à Corte Suprema Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Ainda há essa instância a se buscar, ainda existe essa possibilidade. E digo que existe, inclusive, com uma certa incerteza quanto ao resultado, porque nós temos 3 ministros que também compõem a Corte Suprema, a Corte Maior, que é o ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que já deram as suas cartas nesse procedimento do TSE. Eles já adiantaram qual é seu posicionamento, sendo que 2 deles divergem do pensamento de que há a possibilidade de uma substituição em caso de efemeridade, dando direito a uma reeleição, e um deles, que é Alexandre de Moraes, diverge desse pensamento. Estaria, então, aí iniciando no Supremo em 2-1. Mas um fato curioso há de se destacar. No município de Itajá, no Goiás, recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, agora no mês passado, Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, determinou que o prefeito daquele município, que também substituiu por 13 dias por afastamento do então prefeito à época, quando ele era vice-prefeito, caso bem semelhante ao do prefeito Alain, pudesse assumir a possibilidade de um terceiro mandato, ou melhor, de uma reeleição, já que aquela substituição anterior não configuraria então mandato. Então nós temos de um lado 2 ministros que comporão a Corte do Supremo Tribunal Federal com um entendimento e outros 2 que já têm decisões em outro entendimento. Então esse, a meu ver, esse procedimento pode ainda não acabar no TSE, e nós temos a possibilidade de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para um melhor esclarecimento. E fato é, Zé Neto, que o município de Cachoeira dos Índios está pautando o Brasil em um tema de grande relevância e enorme importância para o direito eleitoral brasileiro, porque ainda não se existe um entendimento firmado e uníssono em relação a esse tema. Existem possibilidades de casos concretos em que pessoas que substituíram no último período de mandato puderam ter direito à reeleição, até por prazo muito maior que o do prefeito Alan Seixas, e isso foi dito no voto do ministro Alexandre de Moraes, como foi o caso do ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que à época substituiu o governador Mário Covas, que se licenciou para tratamento de saúde, em meio a uma campanha eleitoral, e Mário Covas, aliás, Geraldo Alckmin, em todo o período de campanha, foi governador do estado de São Paulo, e o Supremo Tribunal Federal, naquela época, decidiu que, mesmo Geraldo Alckmin tendo substituído por 6 meses, essa substituição foi efêmera, pois houve um afastamento para tratamento de saúde. E Geraldo Alckmin, então, no outro mandato, assumiu o processo, aliás, assumiu o mandato interinamente por um período, quando Mário Covas se licenciou novamente para tratamento de saúde e depois veio a falecer e ele foi, então, governador de mandato, tendo direito aí sim a uma reeleição, passando por uma consulta ao Supremo Tribunal Federal. E depois disso, as cortes eleitorais não mais se acertaram. Umas decidem de uma forma, outras decidem de outra, inclusive no pleito de 2020. Tem decisões no pleito de 2020 que favorecem os 2 entendimentos. Então, essa pauta ainda pode se discorrer por mais algum tempo. Vai do entendimento da defesa técnica do prefeito Alan Seixas e também da vontade do gestor, do ex-gestor, digamos assim, em querer continuar nessa caminhada processual, ainda enquanto houver possibilidade. Júnior, eu gostaria de agradecer sua participação, dirimindo as dúvidas, esclarecendo principalmente
a cidade de Cachoeira dos Índios, que vivencia esse momento de indefinição, e ao que fica muito claro é que o atual prefeito interino, o Jacildo Cachoeira, permanece no cargo de gestor do município até que haja essa decisão final em relação a esse processo envolvendo Alan Seixas do município de Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua participação. Sim, a substituição do cargo do Poder Executivo pelo presidente do Poder Legislativo deve acontecer até que haja a definição do tema ou que haja a posse do novo prefeito eleito, a depender do caminhar do curso processual que vai se dar daqui para frente. Encontro-me à sua inteira disposição, velho, de todos que compõem a TV Diário do Sertão. Uma grande satisfação aqui falar com vocês mais uma vez e também para todos que assim me escutam. Um grande abraço.